Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Aprovado o PL que coloca no fim da fila quem escolhe a marca da vacina contra a Covid-19. Vereadores cobram providências sobre possíveis violações na legislação trabalhista no Hospital do Pimentas. Projeto de lei pretende reduzir as exigências para a isenção do IPTU a entidades sem fins lucrativos. Assaltos na região de Cumbica e questões ligadas à segurança preocupam parlamentares. É o que você confere a partir de agora. O Jornal da Câmara começa com prevenção à saúde. Outubro é popularmente conhecido como o mês dedicado ao combate ao câncer de mama. E como você sabe, ainda nos dias de hoje, a doença faz anualmente milhares de vítimas. Para falar mais um pouco sobre o assunto, eu conversei com Mirna Halay, gerente-geral da ONG Américas Amigas. O mês de outubro é considerado o mês de prevenção ao câncer de mama, não é à toa que é atribuído a este mês a cor rosa. Outubro Rosa, portanto, é uma campanha que você já deve aí ter ouvido falar bastante, por sinal. A gente está aqui com a Mirna Halay, que é gerente-geral da ONG Américas Amigas. Ela vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama com a gente, sintomas, prevenção e principalmente falar do serviço, né? Estava aí com a carreta da mamografia em Guarulhos até o último dia 9 de outubro, agora a carreta foi para São Paulo. Mirna, fala um pouquinho da carreta para a gente, o que é, quem é que pode procurar para fazer esses exames, por favor. E obrigado por ter atendido o nosso convite, viu? Obrigada a vocês. A carreta disponibiliza exames de mamografia para mulheres acima de 40 anos e, se for necessário, exame de ultrassonografia também e biópsia, caso a dúvida sobre o risco de ter câncer de mama permaneça mesmo com a mamografia e a biópsia. Nós terminamos a nossa atuação em Guarulhos, estamos indo para São Paulo agora, Itaim Paulista e Ferraz de Vasconcelos. Lembrando que os exames são grátis, né, Mirna? São gratuitos, nós somos uma ONG e atendemos gratuitamente a população. Fala um pouquinho da Américas Amigas, então, dessa ONG para a gente conhecer melhor. Américas Amigas é uma ONG, uma OCIP, uma entidade promotora de direitos humanos de São Paulo que atua pela detecção e diagnóstico precoce do câncer de mama em todo o Brasil. Então, você fica ligado, procure aí a carreta da mamografia, exames grátis, muito importante, esse oferecimento aí da ONG Américas Amigas. Mirna, fala um pouquinho pra gente sobre a doença, sobre o câncer de mama. Existem fatores de risco, sintomas, por favor. Sim, existem fatores de risco hereditários, que é câncer de mama em parentes de primeiro grau, mãe, filha, irmã, e existem fatores ambientais que proporcionam um maior risco de câncer de mama: obesidade, sedentarismo, consumo de álcool, consumo de alimentos multiprocessados, enfim, os mesmos fatores que influenciam negativamente para o aparecimento das outras doenças também. A gente bate na tecla, né, da campanha de prevenção ao câncer de mama, porque ele é o câncer que mais mata no mundo todo, né, Mirna? Como identificar? Algum sintoma? Sim, presença de nódulos, saída de líquido pelo mamilo, diferença entre uma mama e outra, diferença na pele, são vários sintomas que Américas Amigas e as outras organizações também divulgam, pedindo que as mulheres prestem atenção às mamas e qualquer anormalidade procurem um médico. A gente estava citando a carreta da mamografia e você falou dos sintomas, por isso que é importante fazer o exame. Se detectar o câncer muito cedo, a chance de cura acaba se tornando maior? Acaba sendo de até 95%. A mamografia é o melhor exame para detectar câncer precocemente, quando nem existe a presença de nódulo. Então, é fundamental que as mulheres façam mamografia anualmente e, segundo as sociedades médicas, a partir de 40 anos.
Existe uma faixa etária específica que tenha mais incidência da doença, Mirna? Mais incidência a partir entre 50 e 69, mas os médicos, a sociedade médicas têm detectado câncer cada vez numa população mais jovem. Existe câncer de mama em meninas de 20, 30 anos, enfim, mas a maior incidência é entre os 50 e 69. Então a gente tem que ficar ligado, tem até um dado aqui, né, que para o Brasil a estimativa foi de 66.280 novos casos de câncer de mama neste ano de 2021, um risco estimado aí bem alto, de 61 casos até para cada 100 mil mulheres. Então, acho que fica o alerta, né, Mirna, como mensagem final, para ninguém descuidar e aproveitar essa campanha do Outubro Rosa e fazer realmente desse mês um mês de prevenção, né? Exatamente, faça sua mamografia, há muitas oportunidades de conseguir o exame agora durante outubro. A campanha da Américas Amigas vai até dezembro, então procure fazer a mamografia, é muito importante. Mirna, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Obrigada a vocês, boa tarde. Obrigado, até uma próxima. Essa então foi a entrevista aqui com a Mirna Halley, que é gerente-geral da ONG Américas Amigas. A gente falou um pouquinho mais sobre o Outubro Rosa e a prevenção ao câncer de mama. Em um evento na sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo lançou uma força-tarefa para fiscalizar obras e atividades que necessitem de um profissional técnico de engenharia. A solenidade foi acompanhada por um representante da Câmara. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, CREA, lançou a Força-Tarefa de Fiscalização 2021. O evento ocorreu na sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos, a SEAG, e contou com representantes da Câmara Municipal e da Prefeitura de Guarulhos. A intenção é fiscalizar cadeias de engenharia em diversos empreendimentos da cidade e compartilhar os resultados com o Poder Executivo para que as providências cabíveis sejam tomadas. O presidente da SEAG, Gilmar Godoy, explica a importância de uma força-tarefa com essa função. Nós nos reunimos e verificamos empresas, condomínios verticais, horizontais, para verificar se nessas empresas existem profissionais habilitados, ligados à engenharia, para poder trabalhar no setor. Isso para evitar que leigos executem trabalhos que são direcionados aos profissionais, visando a segurança da sociedade. Esse é o papel principal da fiscalização. O chefe de equipe do CREA São Paulo em Guarulhos, Rubens Roque Moraes, destacou a importância de haver um profissional técnico da entidade nas atividades ligadas à engenharia, para garantir a segurança de profissionais e da sociedade. Importante a fiscalização, que nós vamos visitar as empresas e construções da região, para garantir que tenha um profissional responsável técnico, legalmente registrado e habilitado no CREA São Paulo. A partir de hoje, 12 agentes fiscais, cada um com sua viatura, vão visitar empresas de toda a área da engenharia, postos de combustíveis, condomínios e construções em geral. Presente no evento, o assessor legislativo Antônio Fernandes enalteceu a parceria do Poder Público com a SEAG. Em nome do presidente Miguel Martello, eu agradeço o convite do nosso Gilmar, presidente do CREA de Guarulhos, onde temos uma parceria junto à presidência lá da Câmara Municipal, e dar os parabéns por esse evento, essa força-tarefa junto ao município de Guarulhos, onde nós temos dificuldade com a fiscalização das obras do município, e eles estão de parabéns e obrigado pela acolhida. Vez ou outra, a gente ainda recebe notícias de acidentes ou incidentes em parques de diversões, não é mesmo? Uma propositura analisada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico pretende aumentar as exigências na instalação de parques em Guarulhos. 3 itens foram analisados na reunião virtual da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico. O projeto do vereador Leandro Dourado, do Partido Agir, recebeu parecer favorável. A medida institui normas para a instalação e funcionamento de parques de diversões na cidade, como presença de uma ambulância nesses locais, a obrigatoriedade de possuir um gerador de energia e a fixação de placas em locais visíveis que contenham informações sobre vistorias técnicas e manutenção nos aparelhos. Presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSB, falou sobre o parecer emitido. Nós aqui da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico demos um parecer favorável no projeto do vereador Leandro Dourado,
que regra os parques, as instalações dos parques dentro do município. Tendo em vista que, por vezes, nós vimos parques que não têm a devida manutenção e colocando em risco a vida das pessoas, principalmente das crianças e adolescentes. Então, eu vejo de maneira favorável o projeto do vereador. Isso vai trazer uma regulamentação, isso trazendo mais segurança para os usuários, que tenha segurança ao levar o seu filho num parque, porque eu, como pai, eu me coloco no lugar deles e acho que a gente tem que ter um mínimo de precaução com relação a essas questões. Os outros 2 projetos analisados pela comissão também receberam parecer favorável. A proposta da vereadora Vanessa de Jesus, do Partido Republicanos, institui a Medalha do Mérito Empreendedor Álvaro Mesquita, a ser concedida pela Associação do Comércio e Indústria. O outro projeto é de autoria da Prefeitura e transfere ao município uma faixa de 3 quilômetros da rodovia estadual Vereador Francisco de Almeida, conhecida naquele trecho como Estrada Guarulhos-Nazaré. A Comissão de Finanças e Orçamento deu parecer favorável ao projeto do Executivo, que transfere ao município a concessão de uso de mais 3 quilômetros da rodovia estadual, conhecida como Guarulhos-Nazaré. Em reunião extraordinária realizada de forma virtual, a Comissão de Finanças e Orçamento deu parecer favorável ao projeto de autoria da Prefeitura, que transfere para a administração municipal um trecho de 3 quilômetros da rodovia estadual Vereador Francisco de Almeida, conhecida como Estrada Guarulhos-Nazaré. Agora, Guarulhos passa a administrar um trecho de 15 quilômetros dessa rodovia. Somente este item foi analisado. O presidente da comissão, pastor Anistaldo, do PSC, explicou o parecer emitido. O parecer de hoje e desse projeto, né, que é o projeto de permissão de uso de uma rodovia estadual, ele veio para a nossa comissão, tendo em vista a mudança de nomenclatura e também a questão do acréscimo, né, da quilometragem que acresce 3 quilômetros. Mas o projeto, em suma, é um projeto especial porque ele visa a trazer a responsabilidade de manutenção dessa rodovia, que passa a ser rodovia Vereador Francisco de Almeida, né? Traz a responsabilidade da prefeitura para manutenção. Então, é um projeto simples e por isso que a comissão deu o parecer favorável. E a transferência da concessão da rodovia Guarulhos-Nazaré, que você acabou de assistir, também foi analisada pela Comissão de Trânsito e Transportes. Um item foi analisado na reunião virtual da Comissão de Trânsito e Transportes. A proposta é de autoria da Prefeitura e transfere para a administração municipal um trecho de 3 quilômetros da rodovia estadual Vereador Francisco de Almeida, conhecida como Estrada Guarulhos-Nazaré. Atualmente, o trecho é administrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DER. O projeto recebeu parecer favorável, como explica o presidente da comissão, Romildo Santos, do PSD. Todos os bairros ali da região, Cidade Soberana, Fortaleza, Capelinha, né, tem dificuldade na manutenção dessa via, né? Eles pagam IPVA, eles pagam seus IPTUs, eles estão certos, né? Parece que aquele trecho já é fora da cidade de Guarulhos, não é? É uma rodovia que é administrada pelo DR, praticamente 80% a cidade de Guarulhos já é responsável, e por que não pegar esses 3 quilômetros e acoplar de responsabilidade do município? Aí sim, o município pode ser cobrado e ser feito serviço, que hoje a dificuldade maior é de contactar a DR e eles fazerem a manutenção. E outras estradas de grandes movimentações, estradas mais conhecidas, né, essas empresas agem mais rápido. E nesse trecho da Estrada de Nazaré em Guarulhos, infelizmente não. Então, acho que foi uma boa iniciativa do Executivo Municipal. Já na Comissão de Constituição e Justiça, o PL que pretende promover alterações na administração da rodovia Guarulhos-Nazaré recebeu parecer contrário. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa se reuniu dia 13 de outubro para analisar um projeto de lei elaborado pelo Executivo. O item é um substitutivo ao projeto 2681 de 2021, que autoriza o município a administrar e conservar um trecho da rodovia estadual SP-36, conhecida como Estrada de Nazaré. O substitutivo apenas corrigia o nome da rodovia, que atualmente é Vereador Francisco de Almeida. A necessidade de correção no nome havia sido apontada anteriormente pelos vereadores da comissão. Eles também haviam pedido um estudo de impacto orçamentário
e outras informações sobre o interesse público da iniciativa. Mas esses documentos não foram enviados pela Prefeitura. Como os questionamentos não foram sanados, a comissão decidiu pelo parecer contrário ao projeto. Mesmo assim, o item segue para votação em plenário. Alguns imóveis da cidade são beneficiados com a isenção do IPTU. E está em tramitação na Câmara um PL que pretende facilitar a concessão do benefício fiscal para entidades sem fins lucrativos. A Comissão de Administração e Funcionalismo Público da Câmara de Guarulhos analisou 3 projetos de lei em reunião realizada nesta quarta-feira, dia 13. Entre os itens avaliados está um projeto da Prefeitura que altera a regra no Código Tributário de Guarulhos. A proposta retira a exigência de certidões negativas para a isenção de IPTU de imóveis utilizados por sociedades civis sem finalidades lucrativas, de áreas esportivas, recreativas, culturais, assistenciais e beneficentes. Presidente da comissão, Jorginho Mota, do Agir, explicou o parecer favorável. Nós sabemos que o trabalho de muitas ONGs aqui na cidade são trabalhos sérios, trabalhos que vão de encontro a ajudar a população guarulhense. Então nada mais justo, né, do que a própria Prefeitura Municipal, o Executivo, propor aí um projeto realmente que dê essa isenção para as ONGs. Né? Isso vai ajudar muito, vai movimentar mais o trabalho das ONGs, vai facilitar, né, o trabalho das ONGs e vai desburocratizar muitas coisas, né, que vão de encontro a atender às necessidades da população. Por isso que nós entendemos, nós da Comissão de Funcionalismo, eu como presidente, nós entendemos que é um projeto necessário de passar pela nossa comissão e ser aprovado. Também recebeu parecer favorável um projeto de Sandra Gileno, do Patriota, que institui o programa Visita Virtual aos pacientes internados em decorrência do novo coronavírus. Já um projeto do vereador Lucas Sanches, do PP, que cria o Estatuto da Desburocratização na cidade, recebeu parecer contrário. Regulamentar a função dos carroceiros na cidade de Guarulhos para evitar o descarte irregular de lixo é o que propõe o vereador Wesley Casaforte. Em reunião feita de forma online, a Comissão de Direitos Humanos e Habitação analisou 4 itens. Todos receberam parecer favorável. Destaque para o projeto de autoria de Wesley Casaforte, do PSB, presidente da comissão. A proposta é sobre a implantação do projeto Carroceiro Consciente. O próprio autor explica o conteúdo do texto e a emissão do parecer. Nós aqui da Comissão de Habitação, nós demos um parecer favorável no projeto da minha autoria, que regulamenta a questão dos carroceiros dentro do município. O carroceiro de tração humana, é aquele carroceiro que, por vezes, ele sobrevive da coleta do material reciclado, mas tem uma pequena minoria que acaba prejudicando a grande maioria, que são aqueles carroceiros que acabam coletando o lixo, o entulho e fazendo aquele descarte regular, prejudicando todo o município. Então, a nossa proposta é regulamentar esses carroceiros, que tenham uma placa de identificação também, que seja obrigatório essas carroças tenham uma placa de identificação, porque quando ele for fazer esse tipo de ato, ele possa ser punido e que a gente possa ter uma cidade mais limpa. Também tem uma emenda que foi apresentada aqui pelos colegas, que a gente possa fazer uma regulamentação do projeto, que a gente possa fazer a aprovação e a gente possa ir para a plenária para votação. Outros 3 itens também foram avaliados de maneira positiva. O substitutivo ao projeto do vereador Pastor Anistaldo, do PSC, que dispõe sobre a implantação do programa Infância Sem Pornografia, a emissão do cartão de vacinação em braille para pessoas com deficiência visual, proposta pela vereadora Karina Soutur, do PSD, e outra propositura do vereador Wesley Casaforte, que obriga a divulgação no site oficial da Prefeitura da lista de inscritos nos programas habitacionais de Guarulhos. Este último, no entanto, recebeu uma emenda suprimindo a parte da obrigatoriedade. Avaliar periodicamente os equipamentos esportivos da cidade. O projeto de lei da vereadora Sandra Gileno foi analisado pela Comissão de Educação. 10 itens foram analisados na reunião da Comissão de Educação, realizada por videoconferência. 4 itens referiam-se à nomeação de ruas, praças e próprios públicos. 3 necessitam completar a documentação via ofício. Um deles recebeu parecer favorável. Um item sobre concessão de título honorífico também recebeu parecer favorável. A comissão não emitiu parecer ao projeto da vereadora Sandra Gileno, do Partido Patriota.
A proposta dispõe sobre a avaliação periódica dos equipamentos esportivos da cidade. Presidente da comissão, Lauri Rocha, do PSD, falou sobre a iniciativa e disse que é preciso enviar um memorando para a vereadora solicitando algumas alterações. E é interessante porque ela quer uma avaliação e é importante porque são de todas as áreas das modalidades esportivas. Claro, é importante porque não só termos, aqui nós temos, no próprio projeto diz alguns estádios, alguns equipamentos distribuídos nas cidades, bem como nas escolas. Essa fiscalização é importante porque não adianta termos lá todos esses equipamentos, eles não estão em condições de uso. E ela sugere que engenheiros, arquitetos façam a fiscalização a cada 3 anos. Claro, nós colocamos aí um adendo, pedimos para ela mandar um esclarecimento um pouco assim sobre esse projeto, para que ela indique exatamente de qual área são, por exemplo, é na área pública, se os engenheiros são privados, como é que vai ser formado esse grupo de pessoas ou de profissionais para avaliação desses equipamentos. Mas a ideia dela é boa, porque não adianta nada a gente termos as coisas aqui na cidade e elas não estarem em condições de uso. Mas assim que ela der o retorno, deixando o projeto um pouco mais específico, nós vamos novamente colocá-lo em votação para que ele possa entrar em prática, para que as coisas funcionem adequadamente. O projeto de autoria do presidente da Câmara, Martelo, do PDT, que institui o prêmio Guaru Escritores nas escolas municipais, ainda não recebeu parecer. Foi enviado um memorando para o autor solicitando mudanças no texto. Outras 3 propostas receberam parecer favorável. Gilvan Passos, do PSD, sugere que seja entregue uma cópia do Estatuto da Criança e do Adolescente no ato da matrícula dos alunos nas escolas municipais. Já o vereador Lamé, do MDB, quer incluir a temática dos idosos na grade curricular dos alunos. E Janete Rocha Pietá, do PT, sugere o ensino de noções da Lei Maria da Penha. E a partir de agora você confere os principais detalhes da sessão extraordinária de quarta-feira 13. A gente começa falando que o vereador Jorginho Mota pediu ao prefeito e ao secretário de Saúde o restabelecimento de todos os atendimentos do programa Menina dos Olhos. Na sessão extraordinária do último dia 13, o vereador Jorginho Mota, do partido Agir, falou sobre um requerimento de sua autoria. O documento solicita informações ao Poder Executivo sobre o programa Menina dos Olhos e o serviço Expresso Móvel da Visão. Um dos objetivos do programa é identificar, prevenir e proporcionar assistência à saúde visual aos alunos da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos de Guarulhos. O vereador apontou a falta dos serviços e pediu ao prefeito e ao secretário que restabeleçam os atendimentos. Temos hoje aí na cidade um número expressivo de pessoas que precisam desse programa e que devido à pandemia a gente entende que realmente o governo municipal foi obrigado a dar uma segurada, mas eu acho que agora com esse avanço na economia, com as coisas voltando, então eu venho pedir ao prefeito Guti e ao secretário, o Dr. Ricardo Rui, que olhe com carinho para esse programa Menina dos Olhos, que foi um programa que atendeu muitas pessoas, e durante as minhas andanças pelos bairros aqui da nossa cidade, eu tenho ouvido a população pedir, por favor, vereador, converse com o prefeito, converse com o secretário de saúde, devolva para a cidade o programa Menina dos Olhos, que é um programa importantíssimo para a cidade, não só para atender as crianças, mas também os mais idosos. A gente sabe que hoje aí temos aí um serviço paralelo de pessoas que atendem essas pessoas necessitadas e muitas vezes não são pessoas qualificadas para atender esse pessoal, que não tem nada a ver com o serviço público, mas a pessoa, no intuito de querer ajudar, acaba atendendo essas pessoas de uma maneira falha, errada, e aí, ao invés de ajudar, acaba prejudicando ainda mais a visão dessas pessoas. Nenhum outro vereador manifestou-se sobre o assunto. E a área da saúde foi, novamente, alvo de críticas. Durante a sessão do último dia 13, a vereadora do PT, Janete Rocha Pietá, justificou o requerimento de sua autoria, solicitando informações sobre o modelo de gestão da prefeitura nas unidades de pronto atendimento da cidade.
A parlamentar criticou a atuação do Executivo Municipal. E há problemas gravíssimos. Por isso, eu quero e solicito a resposta urgente, mas mais do que isso, é necessário que se veja como gerir uma UPA para que ela atenda, e não faltando remédios, faltando médicos, que é o que está ocorrendo em toda a cidade. Nenhum outro vereador manifestou-se sobre o tema. A taxa de coleta de lixo, recentemente criada na cidade, foi abordada por Dr. Laércio Sandes. Na última sessão extraordinária, dia 13, foram aprovados 90 requerimentos. Entre eles está um pedido de informação feito pelo vereador Lucas Sanches, do PP, sobre a taxa do lixo. O requerimento foi apoiado pelo vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas, que critica a criação do tributo. Este vereador, todos conhecem minha posição, eu votei contra a taxa de lixo, fundamentei os porquês da desnecessidade da cidade de Guarulhos instituir essa taxa de lixo. E disse com base na própria norma federal. E o exemplo está aí, a própria cidade de São Paulo resolveu, até este momento, não criar a taxa de lixo. O prefeito de Guarulhos, achando que este vereador estava falando em verdade, interpelou este vereador extrajudicialmente, querendo me calar nas redes sociais, dizendo que eu não estava falando com a verdade. Este vereador, ele não foge da discussão, quem está prefeito hoje foi vereador, com este vereador nesta casa, e eu nunca mudei minha posição em nenhum momento, e não é agora que eu vou mudar minha posição. Eu tenho convicção do que eu fiz, tenho convicção na forma que foi encaminhada a propositura, de forma muito assodada, sem discussão com esta casa, sem discussão com a sociedade civil, com as entidades devidamente constituídas. Esta casa se acovardou, inclusive, em não realizar audiência pública. Se o chefe do executivo não discutiu com as entidades, deveria esta casa ter feito, mas não o fez. Nenhum outro vereador discutiu o assunto. Rafael Acosta fez um alerta sobre a ocorrência de assaltos na região de Cumbica. O parlamentar cobrou providências das autoridades de segurança. Durante a 51ª sessão extraordinária, dia 13, o vereador Rafael Acosta, do Democracia Cristã, lamentou o índice de assaltos na região de Cumbica. O parlamentar relatou que vem cobrando as autoridades de segurança via ofício. Infelizmente, esse vereador já tem 5 ofícios nessa casa, protocolado aqui pela GCM e também pelo 44º Batalhão de Polícia Militar, onde faz todo o patrulhamento na região da Cumbica. Infelizmente, a gente vem cobrando, a minha função como vereador é fiscalizar o prefeito, o executivo, a gente está fazendo isso, sim, todos os dias. A gente fica triste pelos índices de assaltos que estão acontecendo na região. Teve 3 arrombamentos praticamente na mesma rua, na região da Cumbica. Aconteceu um arrombamento no Point Celulares, aconteceu na churrascaria do meu amigo Paçoca, e também um arrombamento na Farmaconde, que inaugurou há 15 dias na região e já ganhou esse presente, infelizmente sendo assaltada essa farmácia, né, que é de grande importância para a nossa região. E também teve roubos de fios na Avenida Monteiro Lobato, que desativou todos os correios da região. E ontem, tentativa de assalto na Benedito Fumene, próximo ao supermercado Pomark. Então, vocês podem ter certeza que esse vereador está cobrando, está fiscalizando. Vou conversar com Pontes referente a isso, porque isso é inadmissível o que está acontecendo. Só quando acontece uma tragédia mesmo que a polícia aparece na nossa região, mas esse vereador não vai se calar. Esse vereador ele vai continuar cobrando o secretário, vai estar cobrando o 44º Batalhão para que essa solução possa ser solucionada, porque nós estamos cansados e precisamos de atitudes. Nenhum outro vereador comentou o tema. O furto dos cabos da rede elétrica, infelizmente, ainda é um problema enfrentado pelas concessionárias do serviço. Mas agora a preocupação também está voltada para os equipamentos que compõem o sistema de transmissão. Um dos assuntos discutidos na sessão extraordinária do dia 13 de outubro foi a ocorrência de furtos na rede de transmissão elétrica de equipamentos públicos da cidade. O vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas, apresentou um requerimento sobre o assunto. Senhores, esse é um problema muito recorrente na cidade de Guarulhos e não é de hoje.
desde gestões muito passadas, a gente se depara com a notícia quase que frequente, quase que semanalmente, de curto de rede de transmissão, seja nos equipamentos da saúde, nos próprios equipamentos da educação. E qual é o encaminhamento efetivo que é feito perante as autoridades constituídas? E aqui eu me refiro perante as delegacias de polícia. Qual é o planejamento que a gestão, que quem está à frente da gestão, toma para que situação dessa natureza não mais se repita? Então, acho que passou do momento da gente buscar uma resposta esclarecedora do chefe do Executivo, quais são as tantas situações dessa natureza, e se não tivermos uma resposta efetiva de encaminhamento para enfrentar esse tema, nós temos que levar para o Ministério Público para que se abra inquérito civil e chame o prefeito até o Ministério Público para que situação dessas tem que se dar um rumo. O requerimento foi aprovado em plenário. Nenhum outro vereador falou sobre o assunto. As condições de trabalho no Hospital Pimentas e possíveis violações na legislação trabalhista foram questionadas pelos parlamentares. Em sessão extraordinária, dia 13, o vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas, denunciou possíveis violações trabalhistas no Hospital Pimentas. O parlamentar apresentou um requerimento questionando a prefeitura e ressaltou a gravidade do assunto. Eu estou falando aí de mais de 300, acho que 400 funcionários com 2, 3 férias vencidas, caminhando para a 4ª. Para quem não entende da legislação, quando você tem, além de uma férias vencida, as anteriores são pagas em dobro. Então, o funcionário que tem 2 férias, paga-se 3. O funcionário que tem 4 férias, você vai pagar 7 férias. E quem paga isso? É o Tesouro Municipal, é o município. E o pior de tudo, que de forma recente, essa empresa que sucedeu a SPDM, a atual IDGT, que está à frente do Hospital Pimentas, não está recolhendo o fundo de garantia dos trabalhadores e trabalhadoras daquele equipamento público, onde se presta o serviço com péssima qualidade nas condições de trabalho. São férias vencidas, são problemas no fundo de garantia e por aí vai com relação à perseguição a alguns trabalhadores e trabalhadoras. E a gente fala, estive na audiência pública relativamente à saúde, cobrei do secretário, e segundo ele que existe um contingenciamento ou é glosado o valor para fazer as vezes desses gastos que o município vai ter além, por conta de falta de planejamento, falta de recursos, falta de gestão para o tema. É mais uma situação que precisa ser apurada. E aqui precisa ser encaminhado para o Ministério Público, porque aqui existe improbidade administrativa. Presidente da Câmara, Martelo, do PDT, reforçou a importância de regularizar a situação dos trabalhadores. O vereador Laércio Sandes está repleto de razão a questão do recolhimento de tributo do trabalhador, é importante demais. Ele tem que estar com os tributos regularizados, todos os trabalhadores, e aí a prefeitura pode pagar, enfim, tudo aquilo que ele fizer lá dentro do Hospital dos Pimentas, a prefeitura pode pagar normalmente, mas é o mínimo que se espera a empresa recolher todos os tributos de todos os trabalhadores. A prefeitura não está sendo conivente, talvez ela não esteja informada. A secretária da Saúde teria que verificar e pedir a regularização e os pagamentos efetuados a todos os funcionários. O processo licitatório envolvendo a contratação do serviço de pátio de veículos recolhidos pelo poder público gerou críticas e levantou suspeitas de favorecimento. A falta de um pátio para veículos apreendidos e abandonados em Guarulhos gerou críticas dos vereadores durante a última sessão extraordinária, dia 13. O vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas, apresentou um requerimento questionando a prefeitura sobre o processo de contratação do serviço. Este é mais um daqueles diversos contratos que a municipalidade precisaria estar cuidando com carinho, e já tem aí 3 ou 4 anos, não lembro o tempo exato, e nós não temos mais pátio de veículo na cidade. Quem está à frente, não sei qual a secretaria, não tomou a iniciativa de fazer uma
contratação emergencial, enquanto que não acaba a celeuma do primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. Nós já estamos no quarto colocado do processo licitatório. Eles classificaram o primeiro, o segundo, o terceiro. Daqui a pouco vai chegar no 10º e ainda não se chegará na definição de quem será o efetivo vencedor sobre esse assunto. A população não quer saber se foi a empresa A, a empresa B, a empresa C. Nós precisamos ter um pátio. Eu estive na cidade de Salvador há pouco tempo, meu carro quebrou. Em menos de 5 minutos chegou o guincho para tirar o meu carro do local onde estava, atrapalhando o trânsito. Guarulhos não tem isso. O final de semana que está aí para demonstrar o despautério que é em toda a cidade. E a gente começa a ouvir pelos cantos da cidade que existe carta marcada dentro do processo licitatório dos pátios de veículos. Será que é mais um que vai ter intervenção judicial? O vereador Edmilson, do PSOL, apoiou o requerimento que foi aprovado e relatou o recebimento de uma denúncia sobre o processo licitatório envolvendo o pátio de veículos. Nós temos feito uma investigação e, pasme, chegamos agora a documentos onde esta empresa, que é a quarta colocada, que está se discutindo, inclusive com todos os documentos entregues, para que ela administre o serviço aqui em Guarulhos, uma empresa de nome Guernica, um relatório, um atestado falso, um atestado que consta lá nos documentos, que é de um pátio que uma outra empresa diz que ela administrou na cidade de Porto Feliz, e um pátio que o atestado foi dado em janeiro de 2019, os serviços começaram a ser executados em dezembro de 2018, movimentando mais de 3 milhões de reais, porém este pátio é objeto de uma interdição da Prefeitura, Ministério Público e Justiça daquela comarca, do ano de 2016, como um atestado de um pátio que está interditado. Desde 2016, pode ser elaborado e feito como garantia de qualidade e de viabilidade técnica desta empresa que ganhou. Eles também, obviamente, poderiam dizer, olha, mas nós administramos o pátio de Diadema, porém, a distância do pátio de Porto Feliz, recolher os veículos em Porto Feliz e trazer até Diadema, são 150 quilômetros. Será que fariam isso? Será que compensa uma operação dessa? Então, estamos diante aí de um documento questionado por várias pessoas que estão questionando. Chegou essas informações anônimas para a gente com esses documentos, com esses questionamentos. Então, eu já solicitei cópia de inteiro teor do processo, já solicitei que a gente tenha uma agenda com a corregedoria para poder encaminhar. Não havendo providências, não nos restará outra alternativa, senão recorrer ao Ministério Público e à Justiça. Mães de alunos da rede pública municipal não têm recebido cestas básicas e leite, que são de distribuição obrigatória pela Prefeitura. A afirmação foi feita por Janete Rocha Pietá. Falhas na distribuição de cesta básica e leite nas escolas foram questionadas pela vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, durante sessão extraordinária, dia 13. A parlamentar apresentou um requerimento cobrando a Prefeitura. Dia 12 foi o Dia das Crianças e muitas mães têm me queixado da questão de que, pelo menos na EPG Isolina Alves David, como também na Terezinha Milan Alves, eles desde maio, 4 de maio, eles não recebem o leite. E desde o dia 28 de junho não recebe a cesta básica, que vai ser o outro tema. É um absurdo. Não adianta falar que gosta de criança, que respeita a criança, se nós estamos necessitando de coisa básica, que é a alimentação. Não estou nem falando de brinquedo, porque brinquedo é o lazer e toda criança cresce brincando, mas também é uma vergonha. E aproveito para dizer que a outra vergonha é que eu estive no dia 1º de outubro na Secretaria da Educação e cobrei do secretário pessoalmente essas questões. E ele me disse
que em 5 dias me dava a resposta. Deu resposta para vocês? Para mim, não. O requerimento foi aprovado em plenário. Nenhum outro parlamentar comentou o tema. O projeto de lei que coloca no fim da fila quem recusar vacina contra a Covid-19 por causa da marca do imunizante teve análise finalizada e agora segue para a sanção. Na última sessão extraordinária, dia 13, foram aprovados 4 projetos de lei, 3 deles já em segunda discussão. Esse é o caso de um item que cria regras na vacinação contra a Covid-19, a fim de evitar que as pessoas escolham a marca do imunizante na hora de se vacinar. A proposta é do vereador Romildo Santos, do PSD. Esse projeto é um projeto importante. A gente não sabe o futuro de amanhã, o que pode acontecer. A gente sabe o que aconteceu, como alguns vereadores já relataram e o mundo inteiro sabe, né? Essa situação toda aí que nós vivemos. Perdemos muitos amigos, vereadores perderam assessores, vereadores perderam parentes. Porque nós somos vereadores, nós não somos pessoas que também sentem o impacto de tudo. Sentimos sim, nas nossas famílias, sentimos nós também. Muitos pegaram esse vírus terrível. Eu mesmo peguei em novembro, depois em fevereiro. É muito difícil para todos nós o que o mundo está passando. Devido a essa pandemia, muitas empresas fecharam, muitas pessoas, pequenos comerciantes fecharam. As pessoas aí ficaram na linha de frente da saúde, só elas sabem o que elas sofreram, né? Infelizmente, algumas pessoas não acreditavam muito nisso e acabaram abusando. Os vereadores Gilvan Passos, do PSD, e Jorginho Mota, do Agir, ressaltaram a importância da vacinação no combate à pandemia da Covid-19. É isso mesmo, a população tem que se vacinar, não temos que escolher marca, porque isso, além de fazer bem para a própria pessoa, para aquele que está próximo, e nós amamos nossos familiares, nossos amigos, e chega de tantas perdas, que toda sessão, no minuto de silêncio, cada vereador ou vereadora pede um minuto de silêncio por um amigo, por uma amiga ou por um parente. Então, mais uma vez, parabéns ao vereador Romildo Santos e toda essa casa que entendeu, se sensibilizou e aprovou esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que sim, é um momento para todos termos conscientização de que a vacina é importante. Quero parabenizar todos os comerciantes que estão exigindo a apresentação, né, do comprovante de vacinação para adentrar aos seus comércios. Acho que isso faz total diferença e eu acho que a cidade de Guarulhos está comprometida com a retomada econômica, mas também comprometida com uma sociedade saudável, com uma sociedade livre do Covid. Aprovado em segunda votação, o projeto segue agora para a sanção ou veto do prefeito. A segurança no transporte público foi debatida por Wellington Bezerra e Janete Rocha Pietá, com críticas à atuação da Polícia Militar. Um requerimento do vereador Wellington Bezerra, do Partido Agir, foi deliberado na sessão do último dia 13. O documento solicita informações ao Executivo sobre os índices de assalto no transporte coletivo da cidade. O próprio autor comentou a matéria e disse que a população e os trabalhadores do setor de transportes estão com medo. Existe um clima de medo muito grande. Eu não sei quantos dos senhores e das senhoras utilizam transporte público, se não utilizam, mas com certeza alguém próximo de vocês deve utilizar. Mas é muito medo que os motoristas, que os trabalhadores, eles têm a utilizar o transporte público. Hoje em dia, existem técnicas de como esconder celular, de como esconder carteira, de como esconder... Isso é muito triste, Então, eu quero levantar esse tema e quero pedir, sim, a ajuda dos colegas aqui, a fim de desenvolvermos algum projeto. Eu já estou idealizando aí pelo menos 2 projetos de lei, mas quem quiser contribuir comigo, estou totalmente aberto, a fim de nós podermos ajudar o munícipe guarulhense, o condutor de transporte público guarulhense, a fim de minimizar, de diminuir um pouco esse medo.
A vereadora do PT, Janete Rocha Pietá, também comentou o requerimento de Wellington e criticou a falta de ação da Polícia Militar em Guarulhos. Infelizmente, tenho vários relatos de assaltos nos pontos dos ônibus, né? Levando inclusive a marmita, e quando é mulher e trabalha e está nos pontos de madrugadas, corre até o risco de estupro. Então, eu acho um requerimento importante e dizer que a segurança pública, isso não é papel da GCM, é papel também da Polícia Militar, é papel do governo do Estado, que, queiram ou não olham para Guarulhos. Só colocou aqui em Guarulhos as cadeias aí na entrada do aeroporto, mas não se dispõe a colocar pontos da Polícia Militar em regiões críticas, como nos Pimentas, que é uma das regiões que mais tem violência contra a mulher, estupros, não se dispõe a fazer realmente trabalho de inteligência. Nenhum outro vereador falou sobre esse tema. Jorginho Mota também falou sobre segurança, só que desta vez relacionada às unidades básicas de saúde. A cobrança foi reforçada por Márcia Taschetti. A segurança nas unidades de saúde de Guarulhos foi tema de discussão na sessão extraordinária do último dia 13. Jorginho Mota, do Partido Agir, lembrou o furto recente à UBS São Ricardo e pediu mais atenção do poder público. No último sábado, nós tivemos aí a UBS São Ricardo, que foi invadida por bandidos na madrugada e levaram tudo, computadores, informações importantíssimas da UBS, inclusive com relação à vacinação. Então, eu gostaria de pedir aqui, encarecidamente, ao prefeito, aos secretários pertinentes à saúde e ao secretário, principalmente de segurança pública, que tome uma atitude, que tome um partido para que tente, no mínimo, solucionar, ou pelo menos prevenir, né, essa questão de roubos, né, de furtos, na verdade furtos, né, de furtos nas UBS. A vereadora do PP, Márcia Taschetti, também falou sobre a situação. Eu quero ressaltar e reafirmar que foi feito por essa vereadora uma indicação, assim como diversos ofícios, diversos requerimentos, pedindo prevenindo, né, na verdade, através da GCM, esse tipo de delito. E não só isso, outros tipos de agressões, né, que funcionários vêm sofrendo, que o equipamento vem sofrendo, às vezes por falta de médico, por falta de estrutura. Tem sempre alguém que vai lá e quer ofender, que quer agredir os trabalhadores também. Então, além dos furtos, nós precisamos de segurança nas UBSs, nos equipamentos de saúde, porque o que vem acontecendo dentro dos equipamentos, inclusive com os trabalhadores, é absurdo. Nenhum outro vereador posicionou-se sobre esse assunto. O atendimento aos vereadores por alguns secretários municipais foi criticado por Lauri Rocha. Em sessão extraordinária, dia 13, o vereador Lauri Rocha, do PSD, relatou dificuldades nos atendimentos realizados por determinados secretários municipais. O parlamentar destacou que muitas demandas levadas à administração ficam sem resposta. E eu tenho tido algumas dificuldades, porque a gente conversa aqui com os secretários da cidade, e eu não quero aqui mencionar nenhum nome, mesmo porque eu sou da base do governo, do partido do prefeito, mas o que tem chateado é que, às vezes, a gente tem conversado com alguns secretários e ele até nos atende. E já é uma reivindicação de alguns vereadores aqui ser atendido pelos vereadores, que os secretários nos atendam, e é uma ordem até do prefeito que nos atenda. Porém, o atendimento é assim, você é atendido, mas depois do assunto colocado, passa uma semana, passa duas, e o retorno não vem para o vereador que conversou com o secretário. Eu sei que estamos discutindo outro tema, mas eu venho me dirigir ao líder e ao vice-líder do governo, que, por favor,
converse com o prefeito para que ele novamente passe um recado ou converse com os secretários. Por quê? É impossível o vereador dessa casa conversar com o secretário e depois simplesmente a resposta não vem, a gente às vezes tem um problema grave, passa para frente, a resposta não volta. Nenhum outro vereador comentou o assunto. Preocupado com os casos crescentes de suicídios, Jaime Júnior falou sobre um PL de sua autoria que prevê a obrigatoriedade da instalação de grades de proteção em passarelas. Diversos parlamentares comentaram a iniciativa. Durante a última sessão extraordinária, dia 13, foi analisado um projeto de lei que prevê a instalação de grades de proteção em passarelas e viadutos da cidade. A proposta é do vereador Jaime Júnior, do Republicanos, e foi aprovada em primeira discussão. Presidente, são diversos os motivos, que me levaram a apresentar esse projeto, mas o principal deles são as inúmeras tentativas de suicídio que ocorrem nas passarelas do nosso município. No mês passado, nós tivemos a famosa campanha do Setembro Amarelo, que trata sobre a prevenção e conscientização do suicídio. Uma discussão muito importante, mas que não pode apenas se limitar ao mês de setembro. Nós precisamos falar sobre isso, é um tema delicado, mas é preciso falar sobre suicídio. E segundo a OMS, o número de suicídio cresceu absurdamente, sobretudo na pandemia. E pessoal, pasmem, é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Em 90% dos casos, o suicídio está atrelado a crises de ansiedade e depressão profunda. E o Brasil é o segundo país mais depressivo das Américas, perdendo só para os Estados Unidos. É um ranking que ninguém gosta de participar, mas que infelizmente é a realidade. E trazendo a discussão aqui para perto de Guarulhos, o portal Cidade de Guarulhos recentemente postou um vídeo de um jovem que queria tirar a própria vida em uma das passarelas da Dutra. Mas graças a Deus, ao trabalho da PM, da Polícia Militar, Subtenente Barbosa e Tenente Guilherme Simão, a ocorrência teve um final feliz. Nesse caso específico, o jovem foi salvo. Mas, presidente, eu pergunto, quantas vidas já foram perdidas? Os vereadores Romildo Santos, do PSD, e Geraldo Celestino, do PSC, apoiaram a iniciativa e destacaram outros casos de violência que podem ser prevenidos com as grades. Em 1990, o vereador Martelo, nosso presidente, o senhor já era vereador nessa cidade, e eu apresentei um projeto de minha autoria, onde obrigava a iluminação das passarelas na Via Dutra e na Ayrton Senna. E, naquele momento, alguns vereadores colocavam que o nosso projeto era inconstitucional, porque não caberia esse projeto à Câmara Municipal, porque a responsabilidade dessas rodovias era do governo do Estado e do governo federal. A Ayrton Senna do governo do Estado e a rodovia Presidente do governo federal. Naquela época ainda não existia a concessão dessas rodovias. E assim mesmo, o projeto foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito Pascoal Tomeu, virou lei no município, e acabou ficando como uma indicação para o governo do Estado. E alguns anos depois foi feita a iluminação dessas passarelas, e em alguns locais onde também aconteciam muitos assaltos e onde marginais usavam a passarela para tirar pedras em veículos que vinham por essas rodovias, foram colocados gradil. Mas ainda muitas passarelas não há essa grade de proteção. Então, vereador Jaime, é muito importante o projeto de Vossa Excelência. Eu lembro que ali nas passarelas da Fernão Dias, houve vários acidentes, com vítimas fatais, inclusive, da grande mídia divulgou, onde algumas pessoas jogavam pedra e caía no para-brisa dos carros. E a pessoa, infelizmente, algumas vieram a óbito, Isso para assaltar, Então, a empresa que monitora ali a Fernão Dias já praticamente já tem fechado todas essas passarelas de pedestre, Algumas, inclusive, até moto não pode passar, Na Dutra, a mesma coisa. E eu queria dizer também, senhor presidente, que essas passarelas, principalmente da Dutra, faltam poucas, se eu não me engano, quase
sei lá, umas 4 ou 5, principalmente nosso trecho aqui de Guarulhos, onde a gente vai para a CCR, né? É uma situação muito difícil. Já o vereador Danilo Gomes, do Democracia Cristã, explicou uma emenda ao projeto feita pela Comissão de Obras, que também foi aprovada na sessão. O projeto passou por nossa comissão e discutimos e colocamos essa emenda aí que fosse feito como se fosse uma gaiola, formato de gaiola, como bem disse o vereador Romildo, né, para que pudesse evitar justamente o que acontecia há muitos anos na Fernão Dias, com os ladrões que jogavam as pedras, acontecendo até acidentes fatais, vindo tirar vida das pessoas, por conta para poder simplesmente às vezes, roubar um celular ou uma carteira, né, daquela pessoa que está ali passando. Então, achamos bem que pudéssemos fazer uma emenda que fizéssemos uma gaiola, porque muitas vidas, infelizmente, foram perdidas na nossa cidade, em vários lugares, com as pessoas que vêm a tirar as suas vidas, suas próprias vidas, pulando aí das passarelas. O projeto de lei também foi defendido pelos vereadores Geleia Protetor, do PSDB, e Vanessa de Jesus, do Republicanos. Não poderia ficar sem agradecer esse projeto do vereador Jaime. Vereador, parabéns, pode contar conosco. Fico muito feliz por essa iniciativa, esse projeto do vereador. É muito recente uma história, há pelo menos 2 semanas, eu prestei um socorro para uma criança de 9 anos de idade que tentou suicídio por 2 vezes. Então, todas as vezes que nós vemos projetos significativos que defendem a necessidade de preservar a vida das pessoas, nós precisamos votar favorável. Eu achei muito interessante o apontamento que ele fez ao apresentar o projeto para nós, quando ele falou que setembro foi o mês passado. Mas se nós não relembrarmos todos os meses a importância de que as pessoas precisam de um suporte que facilite a questão da informação, de maneira que as pessoas também se sintam resguardadas, porque depressão é uma coisa muito intensa e ruim. E eu sei o sentimento que eu tive quando eu cheguei naquela casa e precisei socorrer uma criança de apenas 9 anos de idade. Graças a Deus deu tudo certo, mas nós sabemos que nem sempre a história tem um desfecho feliz. A proposta ainda precisa ser analisada em segunda votação, para depois seguir a sanção ou veto do prefeito. E a gente encerra essa edição com um convite. Na sexta-feira, às 19h, o programa Ponto de Vista recebe a artista e arte educadora Janaína Reis. Confira aí um trecho do meu bate-papo com ela. Vamos explicar um pouco melhor para o nosso público quem é a Janaína Reis e o que ela está fazendo. Bom, eu faço parte da Companhia Bueiro Aberto, é uma companhia de cinema independente aqui da cidade de Guarulhos. Nós temos aí mais de 70 obras produzidas, né, entre longas e curtas metragens. Produzimos o nosso primeiro longa de ficção, que foi o Para Miguel com Amor. É um longa que se passa aqui na cidade de Guarulhos. Ele foi premiado, né, inclusive no Festival de Cinema do Meio do Mundo. Temos filmes aí em festivais internacionais. Recebemos a notícia agora que o nosso filme, nosso curta, né, Um Dia de Várzea, está num festival internacional, né, que é o Festival de Cinema de Lisboa. E tenho produzido também, né, produzi também um longa-metragem com o pessoal do Movimento Cabo Sul, que é o pessoal que organiza a Mostra de Teatro de Rua do Cabo Sul, que é um movimento também que eu faço parte já há alguns anos, né? Eu sou atriz de teatro de rua, conheci o Movimento Cabo Sul já há uns 10, 12 anos, fiz um curta-metragem sobre a Mostra de Teatro de Rua e fiz um longa-metragem agora, que é o Cabo Sul Brasil, Arte e Resistência na Pandemia, sobre como os artistas se organizaram durante a pandemia de Covid-19, em especial os artistas de teatro de rua, né? Sendo que é uma realidade que todo mundo tinha que ficar em casa e tal, tudo mais, e para esses artistas a rua era o seu ganha-pão, né? Era seu trabalho, né? Seu local de trabalho e tudo mais. E aí a gente traça um panorama aí de como isso afetou as artes pelo Brasil, né? Então são artistas do Brasil inteiro dando entrevistas para nós, traçando esse panorama aí. É um longa-metragem que estreou esse ano. Também escrevo, né?
E sempre lembrando, você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.